Queridos irmãos, estamos juntos mais uma vez nesse domingo em que a Igreja Presbiteriana de Boa Viagem está assim, reunida nos lares. Mas estamos como igreja, buscando o Senhor, estudando a sua palavra, e que bom que você está junto conosco. Estamos num momento especial de batalha e separamos como Igreja Presbiteriana do Brasil esse domingo em especial para estarmos em jejum. Pastor Vitor já fundamentou, já falou sobre jejum, e uma prática ligada, atrelada à prática do jejum é oração. Eu gostaria de falar brevemente sobre esse tema. Um momento em que o jejum nas Escrituras, na vida do povo de Judá, povo de Deus, foi convocado para esse jejum, está na experiência do rei Josafá. Josafá havia saído de uma batalha junto com o rei de Israel, Acabe. Acabe foi morto e Josafá volta para Judá. E uma coalizão do exército de povos que permaneceram na região de Judá e Israel, os amonitas, os moabitas, meuítas, haviam juntado um grande exército para ir derrotar Judá e matar Josafá. Segunda Crônicas, capítulo 20, vai trazer essa história. É uma história belíssima. Aquele momento foi um momento marcante para a experiência de Judá como povo de Deus com o seu Deus. Eu não tenho dúvidas que momento de lutas, dificuldades e limitações nossas é uma grande oportunidade para conhecermos mais o Senhor e como Ele age na vida do seu povo e através do seu povo. O texto de Crônicas, segunda Crônicas, capítulo 20, os 5 primeiros versículos, descreve Josafá, o rei Josafá, recebendo a notícia que essa coalizão estava subindo em uma grande multidão, e o versículo 2 aparece essa expressão, esse anúncio, que uma grande multidão vinha contra ele. Josafá, então, diz, o versículo 3, que 3 coisas acontecem com ele. Primeira, ele tem medo. Segunda, ele se põe a buscar o Senhor. Em terceiro lugar, apregou um jejum em todo o Judá, em toda Israel. É interessante que os versículos de 6 a 12, que vem logo a seguir, revelam uma oração de Josafá, uma oração clara daquele que está apregoando o jejum. Uma oração que busca o Senhor, como fala o versículo 3, com o coração quebrantado. E quando eu leio essa oração descrita dos versículos de 6 a 12, eu vejo 3 sessões e uma posição, uma atitude que é tomada pelo rei Josafá e pelo povo de Israel. A primeira sessão está ali nos versículos de 6 a 9. Diz: Então disse Josafá: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus vivo nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra diante de ti? O que Josafá faz nessa primeira sessão é declarar e reconhecer e adorar a esse Deus que tem todo o poder e reconhecer todos os seus feitos. A oração mostra que o Senhor domina sobre todos os reis dos povos, que esse Deus a quem ele ora tem força e todo o poder e não há ninguém que lhe possa resistir. A primeira sessão dessa oração é reconhecer quem é o nosso Deus. Quando buscamos hoje em jejum e em oração ao nosso Deus, devemos ter consciência plena de que é esse o Deus que buscamos. O Deus de todo poder, o Deus
diante de quem ninguém e nada resiste. Segunda seção está lá nos versículos 10 e 11, é uma declaração clara do reconhecimento de Josafá do problema que ele estava enfrentando. Veja, o versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão o pago vindo contra nós, para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Eles tinham consciência que aqueles povos estavam vindo para retirar o povo de Deus de um lugar de promessa. Eles tinham consciência do que estava ocorrendo. Eles tinham total noção do poderio daquela coalizão e dos resultados que aquilo poderia trazer para eles como povo e individualmente, cada um por si. Os nossos problemas e o problema que estamos enfrentando agora como brasileiros e em todo o mundo, precisa ser bem consciente. Precisamos entender que resultados podem trazer para a nossa nação e para nós. E isso precisa ser colocado em oração diante de Deus. A terceira seção aparece no versículo 12, que eles vão reconhecer a própria limitação, a incapacidade de solucionarem pelo próprio conhecimento, pela própria força, e vão declarar isso diante do Senhor. No versículo 12 lemos: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? E aí eles começam a orar reconhecendo a própria limitação, porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. O jejum, ele é uma declaração a Deus da nossa fraqueza, o quanto não podemos, em meio a essa batalha, o quanto nós estamos perdidos, o quanto estamos vulneráveis, o quanto temos medo. E a oração diante de Deus, pondo essa nossa limitação, é uma declaração de total dependência. E essa dependência vai se mostrar na atitude. Está ali no versículo 13. Nós lemos no versículo 13: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Total dependência. Ainda vamos falar sobre dependência ainda hoje, mas Israel estava orando, Judá estava se pondo diante do Senhor em oração, porque reconhecia todo o poder diante de um problema claro, perceptível, estavam conscientes desse problema, revelam a Deus do reconhecimento da própria limitação e em oração, eles se colocam diante do Senhor dizendo: precisamos do Senhor, não sabemos o que fazer, não temos forças para resolver, mas confiamos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós queremos convocar a igreja a esse tipo de oração, uma oração confiante, uma oração dependente, uma oração que busca a face do Senhor para dizer: estamos em pé diante do Senhor com os nossos filhos, esperando a tua resposta, e Ele dará. Confie, querido, descanse nele, espere um momento em que Deus vai mostrar o caminho, e aí juntos, daqui a algumas semanas, não sabemos quanto tempo, ou até antes, estaremos juntos de novo no templo, na igreja de Boa Viagem, adorando e reconhecendo os feitos bondosos e fiéis desse nosso Deus poderoso. Que Deus te abençoe. Amém.